Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Fábio aqui novamente. Darmos continuidade aí ao nosso conteúdo do segundo semestre, né? Espero que tenham aproveitado aí os 15 dias de recesso da melhor maneira possível. Todos nós sabemos da dificuldade que é, mas estamos fortes aí para vencer esse obstáculo. Em breve estaremos juntos novamente, tudo bem? Gostaria aqui de agradecer a vocês aí a participação nos vídeos. Pedir também que os que não têm acessado, procurar acessar mais os vídeos, assistir uma, duas, três vezes, né? Nós temos as atividades online também, que são colocadas quinzenalmente lá no WhatsApp da turma. Temos as atividades impressas que a escola produz para vocês. Então, tentem de alguma maneira usufruir, né? Usar todo esse material que é dado a vocês da melhor forma possível. Nós, professores, equipe diretiva, coordenação, estamos dispostos a ajudá-los da melhor forma possível, tá? E a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, e conto com a colaboração de vocês, acessando, deixando lá os likes de vocês, colocando turma, colocando a escola em que estudo, o nomezinho, para que a gente possa ter um controle maior do acesso. Tudo bem? Como eu disse a vocês, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo semestral, hoje falando um pouco sobre grandezas, né? Grandezas que são vistas de duas maneiras, né? No início a gente vai trabalhar com a parte inicial, né? Que é a grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Futuramente a gente vai ver as regras de três simples e compostas, enfim, algo que vai dando continuidade no decorrer dos trimestres, dos bimestres aí, tá? Então hoje, falando das grandezas diretamente e inversamente, a gente vai tentar estabelecer uma relação entre elas, né? Para que a gente consiga identificar, né? O que nós precisamos hoje é aprender a identificar o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são as grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Vamos lá? Olha, falando inicialmente das grandezas diretamente proporcionais, eu coloquei aqui um exemplo, né? Um exemplo bem prático, um exemplo que a gente em algum momento da vida já fez, né? Ou nós ou os nossos pais, né? Comprando algum produto, e a gente precisa sempre estar naquela, né? Tudo que envolve dinheiro envolve o nosso cotidiano. Então talvez seja de uma forma melhor para que a gente aprenda sempre envolvendo a nossa realidade, né? E quem é que nunca, né, comprou aí uma dúzia de laranjas, e quem é que nunca fez conta de quanto seria, né, ao invés de uma dúzia, 3 dúzias, 4 dúzias, enfim. E a gente precisa aqui fazer esse estudo para que a gente possa dar seguimento futuramente aos estudos mais complexos, né? Então vamos lá. Uma dúzia de laranja custa R$8. Né? Bom, uma dúzia de laranja custa R$8. Ótimo. Quanto custará 6 dúzias da mesma laranja? Então eu coloquei aqui um exemplo prático, simples, mas que a gente vai tentar traduzi-lo para a linguagem matemática. Então aqui eu tenho um texto, né? Uma situação onde a gente precisa interpretar, né? Tirando aqui o espaço para falar um pouquinho também da importância da interpretação de texto, né? O português é essencial para que a gente possa desenvolver cálculos matemáticos, né? De que forma, professor? Interpretando, porque se a gente não tiver uma boa interpretação, a gente esbarra nos cálculos matemáticos devido à interpretação errada de alguns problemas, tá? Então, dê importância aí na parte de português, na parte de interpretação de texto. Tentem absorver o máximo daquilo que é colocado para vocês, tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso problema, a gente tem uma situação simples, né? E a gente vai traduzir o texto, né, para a linguagem matemática. Aqui eu já traduzi para a linguagem matemática aquilo que o problema me dá, né? Então vamos lá, o que eu fiz aqui, ó? Uma dúzia de laranja custa R$8. Então eu só coloquei essa informação aqui embaixo, ó. Uma dúzia
R$ 8. Então eu tenho um espaçozinho aqui só para diferenciar. Uma dúzia é R$ 8. Quanto custará 6 dúzias, né? Então, se a pergunta é quanto custará, então o X vai ficar embaixo de onde é o valor, né? 6 dúzias da mesma laranja. Então, 6 dúzias custará X reais, tá? Então, se uma dúzia custa 8, 6 custará X reais, tá? Esse X aí é uma incógnita que a gente vai encontrar o valor, né? Fazendo aqui a análise. Ponto. Primeiramente, né? A gente fez aqui a organização do problema, mas agora a gente vai fazer a seguinte pergunta, gente, para que eu identifique que é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Observem comigo aqui o seguinte: se uma dúzia custa R$ 8, mais dúzias de laranja vai custar mais ou menos do que uma. Então, ó, o que eu tenho que fazer a pergunta para o problema? Se eu aumentar a quantidade de laranjas, o meu valor vai diminuir ou vai aumentar? Vai aumentar também, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se quanto mais laranjas eu comprar, mais eu vou pagar por ela, né? Então, quando eu tenho as setas para o mesmo lugar, para a mesma direção, quanto mais laranjas, mais dinheiro, né? Quanto menos laranja, menos dinheiro. Então, se as setas elas vão para a mesma direção, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, tá? Vou melhorar esse D aqui para vocês não se confundirem na hora de assistir o vídeo, né? Então, vamos lá. É uma grandeza diretamente proporcional. Ótimo! Eu já descobri que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Uma dúzia está para R$ 8, assim como 6 dúzias está para X reais. Aí a gente vem e multiplica aqui, ó. X vezes 1 dá X, 6 vezes 8, R$ 48, né? Então, eu descobri que 6 dúzias da laranja vai custar R$ 48. Tudo bem? Mas essa conta aqui, gente, é o que menos importa. O que importa nesse momento é identificar no problema se ela é, né? Se o problema é diretamente ou inversamente proporcional. E mais uma vez salientando que tudo isso é possível quando nós temos um bom condicionamento de interpretação, né? Se a gente é bom de interpretação de texto, metade do problema da matemática está resolvido, tá? Porque é muito importante. Se a gente tem dificuldades para interpretar, a gente não vai nem conseguir usar a matemática no problema, porque eu não vou conseguir traduzi-lo para isso aqui. Tudo bem? Então, ótimo. Aí, feito isso, a gente percebeu aqui que é uma grandeza diretamente proporcional, mas eu quero agora saber uma situação onde a grandeza seja inversamente e como resolver, né? Então vamos lá, com cuidado. Um veículo gasta 2 horas em um trajeto com velocidade de 60 km por hora. Gente, de novo, eu usei um exemplo aqui que todos vocês conseguem, né? Visualizar, né? Por quê? Se você vai a algum lugar, que seja de ônibus, seja de carro, o veículo, né, o automóvel, ele vai imprimir uma velocidade, né? Aí você fica assim, poxa, eu tô com pressa, ó, eu tô indo para algum lugar, eu tô atrasado. O que você vai querer que o motorista faça? Que ele vá rápido ou ele vá devagar, né? Aí você pensa assim, quanto mais rápido o motorista for, menos tempo eu gasto, né? Quanto mais rápido, menos tempo eu gasto.
quanto mais devagar, né, mais tempo eu vou gastar na viagem. Então preste atenção na nossa pergunta para o problema e a nossa identificação. Quantas horas esse veículo gastaria com velocidade de 120 km por hora? Ó, 60 km por hora ele gastou 2 horas. Então eu vou botar aqui, ó, 60 km por hora, 2 horas de viagem. Quantas horas esse veículo, ó, X horas, a pergunta é quantas horas. Então o X tem que ficar embaixo das horas. X horas, 120 km por hora. Aí vamos lá, pessoal. A pergunta para a gente saber se é diretamente ou inversamente. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo de viagem? Aumenta ou diminui? Isso aí, diminui. Então, se eu aumentar a velocidade, menor é o meu tempo. Então, observem que as setas estão em direção contrárias, né? Elas estão em direções contrárias. Então, a gente vai perceber que toda vez que eu fizer a pergunta ao problema e essa seta ela inverter a posição, então eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Então tá aqui, ó, grandeza inversamente proporcional. Feito isso, agora eu vou resolver. Mas cuidado, vamos lá. Quando esta grandeza for inversa, eu preciso inverter a segunda fração. Se eu fizer assim, 60 para 2... Não, vamos lá. Vou mudar aqui para facilitar. 60 para 120... Ao invés de eu colocar 2 para x, eu vou colocar x para 2. Entenderam? Ó, a segunda ordem aqui, isso aqui, ó, eu vou inverter. O 2 vai para baixo e o x vai para cima. Aí eu resolvo, né? 120 vezes x dá 120x. 2 vezes 60, 120. Então, x igual a 1 hora. Então, eu percebi aqui que eu dobrei, olha, eu dobrei a velocidade e o meu tempo caiu pela metade. Então, se eu dobro a velocidade e meu tempo cai pela metade, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Como eu disse a vocês, a importância não é aqui a resolução, e sim a identificação do problema. A gente precisa saber interpretar. Nós precisamos fazer a pergunta ao problema e obter a resposta, né? E essa resposta traduz para a gente se é uma grandeza direta ou inversamente proporcional. Tudo bem? Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Desejo a vocês aí um bom aprendizado. Mais uma vez, lembrando a vocês aí da importância de acessar os vídeos de 1, 2, 3, 4 vezes se for preciso, de terem também o cuidado, né, o carinho de acessar lá as atividades quinzenais, que são os exercícios, né? Aquilo que você vai usar o vídeo para poder fazer a sua fixação, né? A sua aprendizagem, demonstrar se você conseguiu absorver ou não o que o professor aqui fala para vocês, tá? E também aquelas atividades que são impressas, que lá vem algumas informações extras muito importantes para vocês. Desejo a vocês aí um bom estudo, com todo o carinho do mundo, feliz volta às aulas aí para vocês e que a gente se encontre na próxima aula, tá? Beijo no coração de todos e até breve.